O processo de escolarização no Ocidente moderno é uma das temáticas latentes na história da educação, principalmente ao colocar em xeque o processo de governamento do cenário político brasileiro. Ao pensar nas práticas culturais do ensino de leitura que a modernidade racionaliza e restringe a questão de método de alfabetização, concepção esta reforçada na atual Política Nacional de Alfabetização de 2019, torna-se fundamental recolocar a questão da alfabetização no Brasil. Afinal, quais caminhos para uma ruptura com essa limitada definição histórica do processo de alfabetização, restrito à questão dos métodos? Instigadas por estas problematizações, vamos matutar no programa de hoje sobre o processo de alfabetização para além das marchas metodológicas. Fique conosco. Olá, eu sou Suzana Albuquerque, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos, olhos castanhos, e atrás de mim tem uma parede branca e um computador. Sou professora da área de educação, estou atualmente na coordenação do curso de pedagogia do IFG no campus Goiânia Oeste, e uma das líderes do grupo Panecástica. Ao pensar nos estudos, nos atributos da modernidade, que se caracteriza pelos atributos da civilização, ordenamento, racionalidade e institucionalização dos costumes engendrados à escola, que se ritualiza, faz-se necessária a realização de pesquisas e estudos sobre determinados pensamentos e práticas dos sujeitos modernos vinculados à educação. Trazendo para o centro deste diálogo o desafio da alfabetização, para além das marchas metodológicas, em um contexto de educação e pandemia, quem vai matutar conosco nesse diálogo, nesse círculo de cultura, é a professora Carlota Boto. Carlota Boto é doutora em História Social, com livre docência em Filosofia da Educação pela FEUSP. É professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, atuando na graduação no programa de pós-graduação. É pesquisadora produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, e autora de inúmeros livros, capítulos de livros e artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Professora Carlota, é um prazer tê-la aqui para matutar conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso diálogo dos Círculos de Cultura. Eu agradeço, Suzana e demais colegas, por esse convite, que muito me honra, e que traz um tema tão relevante, tão instigante, tão necessário, eu diria, para o Brasil de hoje. Como a Suzana se autodescreveu, eu vou fazer a mesma coisa. Eu sou uma mulher de meia idade, com cabelo curto, com óculos e uso brincos e visto um casaco branco. Atrás de mim tem uma parede nua. Carlota, ao trazer costumes que a modernidade tornou como o rito da escola primária, quais destas práticas compareceram em suas pesquisas sobre a constituição de uma liturgia escolar referente ao ensino da leitura e da escrita? Então, Suzana, como você mesma colocou nessa excelente introdução que vocês fizeram, a modernidade, ela caracterizou a escolarização como um ritual. Trata-se de um rito que se organizou no Ocidente de uma maneira muito particular de socializar as crianças. Essa é a marca da escola. A alfabetização, naquilo que diz respeito às minhas pesquisas, ela
se deu, tanto em Portugal quanto no Brasil, a partir de meados do século XIX, com um debate, embora a prática de alfabetização fosse anterior para alguns setores da sociedade, mas o debate sobre alfabetização, que se dá a partir de meados do século XIX, consolidou, digamos assim, uma querela entre dois tipos de método. O método analítico, que é um método que parte da palavra para a sílaba e a letra, e o método sintético, que parte da letra, da sílaba para a palavra. Então, durante muitos anos, houve essa disputa entre duas metodologias que concorriam entre si. Particularmente, a primeira metodologia que vem à tona historicamente foi com Antônio Feliciano de Castilho, em meados do século XIX, a Suzana sabe disso, porque ela é a grande especialista em Castilho no Brasil, e Castilho propunha um método que partia da letra, que partia, inclusive, de um novo modelo de alfabeto, que era um alfabeto a partir dos sons. Eu diria que Castilho era um precursor daquilo que foi o modelo sintético de ensino. Ao passo que, nos anos 70 do século XIX, em Portugal também, porque Castilho era português, embora ele tenha tido muita repercussão no Brasil, mas em Portugal também houve o método João de Deus, que propunha um tipo de alfabetizava pela palavra e pela frase. Carlota, enquanto pesquisadora da área da história, da filosofia da educação, como você analisa o retorno destas querelas metodológicas, dessas marchas sintéticas e analíticas, na atual PNA, na atual Política Nacional de Alfabetização de 2019? Se nós observarmos, Suzana, uma linha histórica ainda, essa disputa entre dois modelos de método de alfabetização se deu até os anos 70. Nos anos 80, entrou no debate pedagógico brasileiro o pensamento da Emília Ferreiro. E a Emília Ferreiro propõe um tipo de modelo de desenvolvimento da aquisição da linguagem. Ela demonstra, a partir dos estudos baseados em Piaget, etapas de aquisição da linguagem pelas quais as crianças passam. A partir de então, a partir dessa entrada do que passou a ser chamado de construtivismo no Brasil, deixou-se de lado a discussão metodológica propriamente dita, porque é como se essa interpretação construtivista tivesse obscurecido, digamos assim, a antiga querela entre os métodos. O que vemos na política do atual governo é um retorno da discussão do método enquanto método analítico ou método sintético. E eles partem da ideia de que a alfabetização fônica, que é o outro nome que se dá a um método sintético de ensino, que essa alfabetização fônica é a única forma, ou é a única forma legítima de se alfabetizar, o que é muito discutível, porque há inúmeras outras propostas que poderiam ser retomadas, já que é para retomar o debate antigo, seria possível retomar João de Deus e De Crolli com um método global, seria possível retomar a própria Montessori, que, de um certo modo, antecede essa ideia de alfabetização fônica. No entanto, o que me parece é que o atual governo
transforma uma plataforma pedagógica em um programa político, como se fosse uma política neoliberal, digamos assim, o retorno de uma ideia que é uma ideia já obsoleta, que é retomada em termos de alfabetização no Brasil de hoje. Estamos dialogando com a professora Carlota Boto sobre os desafios de pensar a alfabetização para além das marchas metodológicas. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Carlota Boto a respeito dos costumes da modernidade que constituíram uma espécie de liturgia escolar no ensino da leitura e da escrita, buscando compreender a forma como a atual PNA retorna a uma visão mecanicista e restritiva de alfabetização, enquanto método. Ao discutir sobre alfabetização no Brasil, Carlota, você tem recolocado esta questão das disputas metodológicas entre os defensores do construtivismo e os que defendem o método fônico. Seria possível você trazer historicamente esta questão? Então, Suzana, historicamente, a alfabetização ela se torna um problema social, tanto em Portugal quanto no Brasil, no século XIX. Até então, o que se alfabetizava a partir do alfabeto. Então, a ideia de se alfabetizar pelas letras era, digamos assim, generalizada. Desde os anos 50 do século, talvez um pouco antes, 48, por aí do século XIX, passa a existir tentativas de diferenciadas em relação ao método. Eu diria que o grande precursor do método fônico foi o Antônio Feliciano de Castilho, que traz um modelo de alfabetização que não é exatamente pelo nome da letra, mas é pelo som da letra. Então, é a ideia fonética, digamos assim. E esse modelo foi replicado por inúmeros autores de cartilhas que, desde então, passaram a dominar, digamos assim, o debate da alfabetização, tanto em Portugal quanto no Brasil. Em 1876, um português chamado João de Deus lança a chamada Cartilha Maternal, que era uma tentativa de alfabetização a partir da palavra. Então, ele partia da frase, da palavra, para desdobrar essa palavra em sílabas e, posteriormente, em letras. Então, o caminho era inverso. A partir disso, nós teríamos, de um certo modo, um antecessor do de Crowley no modelo global ou analítico de ensino, de alfabetização. É claro que houve outros autores que foram importantes e que propunham, por exemplo, o Caldas Aulet, na sua cartilha, também dos anos 50, ele propunha o ensino simultâneo da leitura e da escrita, porque até então, até os anos 70, basicamente, se ensinava primeiro a ler e depois a escrever. Só quando a criança soubesse ler
confluência é que ela aprendia a escrever. Eu diria que, ao longo do século XX, houve variações sobre o mesmo tema, de um certo modo, porque esse grande debate, essa grande disputa entre um modelo global de ensino e um modelo fônico de ensino se colocava como a disputa que havia entre os métodos. No entanto, com a vinda, nos anos 80, no caso brasileiro, do pensamento da Emília Ferreiro, e, portanto, do construtivismo, houve um deslocamento nesse debate. E o deslocamento se deu, sobretudo, em virtude de uma educação. Eu costumo dizer que o construtivismo, mais do que um método, é uma filosofia de ensino da leitura, porque ele parte das etapas de desenvolvimento infantil acerca da aquisição da linguagem escrita. Então, mais importante do que saber como alfabetizar, é saber quando alfabetizar, e nesse quando está contido o como também. É claro que, se nós formos a crítica que se deu nos últimos 20 anos, talvez, em relação ao modelo construtivista de ensino, nós teremos, em certa medida, digamos, a reivindicação de que houvesse novamente uma preocupação com o método de alfabetização. Então, eu não diria que é errado nós pensarmos na questão do método. No entanto, nós reduzirmos a questão do método a uma imposição do método fônico me parece completamente disparatado. Carlota, pensando no lugar privilegiado da formação de professores, enquanto espaço, né, de formação de sujeitos alfabetizadores, seria possível você apresentar desafios e possibilidades de estudos destes espaços na história da educação e na historiografia brasileira? Sim, Suzana, é uma questão importante essa, porque eu diria que hoje, nos atuais cursos de pedagogia, nós estudamos pouco as teorias e a história da alfabetização. Haveria necessidade de um estudo mais detido das questões concernentes às teorias de alfabetização e à própria história da alfabetização brasileira. Em certa medida, acerca da questão teórica da alfabetização, as escolas normais do passado, elas ocuparam um papel que hoje, em alguma proporção, faz falta no que diz respeito a uma dimensão metodológica, não é? Porque se a questão da alfabetização é também uma questão política, é uma questão social, em alguma medida ela é uma questão técnica. É necessário saber alfabetizar, é necessário que os cursos de formação de professores também ensinem os estudantes e as estudantes a serem alfabetizadores. Isso me parece uma preocupação que se constitui como um desafio para todos os cursos de formação de educadoras e de educadores. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Carlota Boto sobre o desafio de pensar o processo do ato de ler em suas diferentes nuances, histórica, política, sociais, dentre outras, não restringindo a questão das disputas das marchas metodológicas. Agradecimento muito especial à professora Carlota Boto e a todos e todas que participaram conosco deste Círculo de Cultura.
Eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, que muito me honra, um convite importante do ponto de vista da temática, tão relevante para a realidade brasileira hoje. E eu gostaria de concluir apenas atentando para a relevância dos estudos da história da educação para nós compreendermos as situações contemporâneas do ensino. Então, pensar nas questões de alfabetização, da política de alfabetização, dos métodos de alfabetização, da alfabetização como técnica, nos dias de hoje, requer que nós olhemos para a trajetória histórica desse debate, uma trajetória que constituiu determinados modos de ser escola que vieram a elaborar o modelo de escola contemporânea, que é esse com o qual nós dialogamos. Então, me parece fundamental a todos os que se interessam por educação, a todos os que se interessam por alfabetização, a busca de compreensão histórica desse movimento que foi o movimento das sociedades de ensinar a ler e a escrever. Então, eu gostaria de concluir com esse apelo pela história da educação. Obrigada. Deixamos como referências bibliográficas para saber um pouco mais sobre a temática, sobre o processo de alfabetização para além das marchas metodológicas, algumas referências que poderão ser acessadas. Dentre elas, o impresso Lições de Ler na História da Alfabetização no Império Brasileiro, um periódico da Revista do Programa de Pós-Graduação de Santa Catarina, e escrito pela professora Carlota e professora Suzana Lopes de Albuquerque. O livro da professora Carlota, A Escola Primária como Rito de Passagem, Ler, Escrever, Contar e Se Comportar, editado na imprensa da Universidade de Coimbra, de 2012. O artigo da professora Carlota, A Liturgia Escolar na Idade Moderna, publicado pela Papyrus, o livro A Liturgia Escolar na Idade Moderna, e o artigo Entre Idas e Vindas, Vicissitudes do Método Castilho no Brasil do século XIX, publicado na revista História da Educação, pela professora Carlota e professora Suzana. Além dessas referências, deixamos também um convite para entrar no site do projeto Arquipélago de Memórias, um projeto intitulado Arquipélago de Memórias, Pandemia e Vida Cotidiana de Professores, Profissionais da Educação, Estudantes, Pais, Mães de Alunos, Famílias, um projeto que reúne diferentes instituições, coordenado de forma geral pela professora Valdenisa Barra da UFG, projeto este que eu, Carlota Boto, e mais inúmeros docentes, técnicos, administrativos de diferentes institutos federais, universidades, tanto nacionais quanto internacionais, temos nos empenhado para recolhermos relatos, registros, para tentarmos montar uma cápsula do tempo. Quer saber mais sobre o projeto Arquipélago de Memórias? Deixaremos também disponibilizado nas referências do site. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Cultura.